Fala galera vascaína, tudo bom com vocês? Graças a Deus para mais um vídeo aqui junto com vocês. Hoje nós vamos fazer uma análise de todos os jogos do Vasco no ano de 2020, os números que nós temos até hoje, até a presente data, e tudo sobre o jogo entre Vasco e ABC pela Copa do Brasil. Assista o vídeo aí até o final, você vai ficar sabendo de tudo sobre isso. Meu amigo, você já é inscrito? Ainda não? Se inscreve aí então. Se inscreve, não custa nada, é de graça e você vai estar ajudando o amigo vascaíno aqui. Quanto mais a gente crescer, mais o Vasco cresce junto com a gente. Ajuda a gente a crescer se inscrevendo. Você que é inscrito, dá o like, ativa o sininho aí que você vai ficar sabendo de tudo que acontece com o nosso Vascão. Quanto mais você se informa, mais a gente pode brigar pelo Vasco. Vou começar o vídeo de hoje mandando 2 abraços para o Marcos Pedro, ele que está comigo desde o início, ele comenta quase todos os vídeos meus aí. Valeu, Marcos Pedro. E o Messias, de Patos, lá da Paraíba. Um abraço aí para os dois. Quem quiser, só deixar aí nos comentários aí que a gente manda um alô também. Eu queria também deixar um recado aqui, para você que de repente possa me ajudar a chegar esse vídeo na diretoria do Vasco, a respeito das enchentes. Tem alguns vascaínos tentando fazer uma campanha nas redes sociais para fazer uma doação de alimentos, de roupa, de utensílios em geral, no dia do jogo entre Vasco e ABC. Só que precisa do aval da diretoria, porque a diretoria precisa reservar um espaço, um lugar para guardar. Eu acho que na verdade isso deveria vir da diretoria, mas já que não veio, alguns torcedores estão tendo essa iniciativa. Então ajuda a chegar lá, reserva um espaço e a gente fazer essa doação. Tenho certeza que se a gente chegar a 60 mil pessoas e 60 mil pessoas levarem 1 quilo de alimento, são 60 toneladas de alimento e roupas para essas pessoas que perderam tudo nessas enchentes dessa semana. Valeu? Quem puder ajudar, ajuda aí esse vídeo chegar até lá a diretoria do Vasco. Eu ia falar sobre o Conselho Deliberativo que se reuniu ontem e mais uma vez foi adiada por falta de decoro, quer dizer, por falta de gente para poder fazer a votação. Alguns foram e não assinaram de propósito para poder não ter essa votação. Eu, me sinto tão enojado com essa diretoria do Vasco que eu não vou nem comentar sobre isso, porque isso é uma coisa assim... esses conselheiros antigos, velhos, arcaicos, velhos quando eu digo não é da idade não, é no pensamento, enquanto eles estiverem lá o Vasco não vai crescer. Não adianta botar Campelo, Brant como todo mundo quer, Euriquinho, qualquer um que for, não adianta. São eles que atrasam o Vasco. Esses conselheiros estavam para ser aprovadas coisas importantes do Vasco, e esses senhores aí, para não dizer outra coisa, não votam de propósito por interesses pessoais ou políticos ou de grupos. Você que não sabe, o Vasco tem mais grupos políticos do que existe grupos políticos no Brasil inteiro. Você sabia disso? Que existe mais grupos políticos no Vasco do que no Brasil? Imagina, cada um tem um interesse. Se eu não me engano, são mais de 30. Imagina, cada um tem um interesse. Como o Vasco vai andar? Por exemplo, o Vasco quer aprovar a votação online para presidente. Não vou entrar aqui em mérito se é certo ou errado, mas são 30 grupos. Como se chega a um consenso? Um vai votar que quer, outro que não quer, outro tira, outro bota, o outro quer votar, mas quer que mude isso. Não dá, cara. Isso tinha que ser proibido no Vasco. Primeira coisa, não, 5 grupos, 3 grupos, não sei, 10 grupos. Esses grupos todos não existem. Outra coisa, não tem como votar? Não foi votar? Não vota, o problema é dele. Ele tem o direito a voto no conselho. Ele não foi, perdeu. Não tem esse negócio de tem que ter um número mínimo de participantes para abrir a votação. Não tem um, vota. Que se dane que os outros não foram. Eles não foram porque eles não quiseram. Ele foi e não assinou porque ele não quis. Eu tenho certeza que se fosse diferente, ele iria, esses que não foram iriam, e esses que foram e não assinaram iriam assinar. Desculpa aqui o meu desabafo, mas vocês aí, ó, se vocês estão assistindo o vídeo,
Vocês são responsáveis pelo Vasco estar assim. Vocês são atraso do Vasco. Enquanto vocês estiverem no Vasco, o Vasco não vai crescer. É por culpa de vocês. Bom, emendar aqui que eu já estou no embalo mesmo. Vamos falar aqui sobre a campanha do Vasco esse ano. Vamos pegar aqui o momento de desabafo com os conselheiros. Agora vamos desabafar com o time. Esse ano o Vasco jogou, rapidamente aqui eu vou elucidar os jogos do Vasco esse ano. Jogou com sub-23, sub-20, né, 23 do Flamengo. Cabo Friense, Botafogo, Boa Vista, Oriente Petroleiro, Portuguesa, Bangu, Altos do Piauí e o Resende. Esses foram os jogos do Vasco. O Vasco perdeu para o sub-20 do Flamengo. O Vasco estava com o time mesclado, reservas e alguns sub-20 que já vem jogando no Vasco. Então não é desculpa não. Tinha muitos júniores ali, tinha muitos reservas. Ribamar, Marco Júnior, Andrei, tinha alguns. Henrique, reserva do Flamengo, sub-23 do Flamengo, perdeu para Cabo Friense e perdeu para o Botafogo, de 1-0. Empatou com o Bangu na primeira rodada, empatou com Altos do Piauí, com o Oriente Petroleiro no segundo jogo da Sul-Americana e empatou no último jogo com o Resende. E ganhou apenas do Boa Vista, se eu não me engano foi na terceira fase, do poderoso Oriente Petroleiro de 1-0 em São Januário e da Portuguesa de 3-2, ainda conseguiu tomar 2 gols. E aí? Como que se defende Abel Braga? Como se defende esse time? Cara, na verdade o time é o que menos a gente pode cobrar. Porque para você cobrar, você tem que estar correto. Isso minha mãe sempre me ensinou. Antes de você cobrar alguém, você tem que fazer o certo. Então não tem como cobrar os jogadores se o Vasco está errado com eles. Eles não têm culpa. O Marco Júnior não tem culpa nenhuma. Que culpa que tem o Marco Júnior que ele entrou em campo? Que culpa que ele é ruim? Ninguém, não tem culpa. Culpa é de quem colocou ele lá. Culpa é de quem contratou ele. Aí esses têm culpa. Então tem que ir atrás deles. Então, enquanto o Abel continuar com essa teimosia de botar Marco Júnior, de botar Raul, de armador, o Henrique até jogou bem, mas também não tem outro também, o Henrique. Principalmente o Erle, com o Ricardo Graça, que foi titular da seleção brasileira. Ricardo Graça, titular da seleção brasileira, é reserva no Vasco. Como isso? Me diz como isso? Porra, não é possível, cara, que esse cara tá 100% da cabeça, não pode estar. Não importa se ele é canhoto e o Castanho é canhoto, que se dane. Quantas vezes já aconteceu isso no mundo? Jogadores canhotos, jogadores destros. Tem nada a ver, cara. Ribamar não pode entrar nunca mais, pô. Ribamar e Marco Júnior não pode entrar nunca mais. Eles que deveriam ter sido afastados. Afasta os dois, porque eles não vão fazer nenhuma falta. Pelo amor de Deus, cara. Quinta-feira tem o jogo contra o ABC. Torcida, vamos lotar o Maracanã. A gente precisa lotar o Maracanã. Precisa. Não é pelo Abel, não é pelo Campelo, não é por ninguém. É por nós, por nós. Porque eles saem. Daqui a pouco eles saem. A gente fica. Então vamos lotar. Você que pode ir, você que está na dúvida se vai ou se não vai porque o time do Vasco é ruim, vai e lote o Maracanã. Vamos mostrar nossa força. O Vasco precisa dessa renda porque só tem 25 mil ingressos vendidos. Se continuar assim, o Vasco vai tomar prejuízo e corre o risco de não se classificar. Aí é prejuízo duplo, porque ainda perde o dinheiro que passa de fase. Mas não acabou não, ainda tem mais números aqui. O Vasco é o terceiro pior aproveitamento dos clubes da Série A. Terceiro, só fica na frente do Sport e do Corinthians. É o terceiro pior aproveitamento, com 44% apenas. O Vasco não tem nem a metade de aproveitamento dos seus jogos. É o terceiro pior. Se fosse um campeonato brasileiro, o Vasco estaria em antepenúltimo colocado. Mas não acabou não. O Vasco é o time que menos fez gol em todos os times do Campeonato Brasileiro da Série A.
Se pegar todos os times que estão disputando seus campeonatos, o Vasco é o que menos fez time. E pegou Bangu, Portuguesa, Oriente Petroleiro, Altos. O Vasco tem 0,67 de média de gol. Não tem nem um gol por partida, que é ridículo. Um gol seria horrível. O Vasco tem 0,67 de média. E pegou esses times aqui horrorosos. O melhor aqui é o Botafogo, por incrível que pareça. O melhor time que o Vasco enfrentou foi o Botafogo, que é horroroso. Não dá. Tem que mexer, tem que mudar. Abel, você que tá aí, pelo amor de Deus, quarta-feira tem jogo. Desculpa que hoje eu tô nervoso, mas tem que ficar. Quarta-feira, o jogo vai ser transmitido pela Rede TV, menos para o Rio de Janeiro, e Sport TV e Premier. Quarta-feira muda esse time, cara. Já que você quer continuar no Vasco, muda esse time. Tira Marco Júnior, tira Ribamar, bota os moleques pra jogar e vê o que dá, pô. O que tá dando, o que tá acontecendo, já viu que tá errado. Bota, se der errado, pelo menos tentou. Agora, manter o que tá errado aqui é burrice. Galera, um abraço, curte aí, se inscreve. Desculpa aí o desabafo, eu tá nervoso, mas hoje eu não aguentei. Depois desses números, um abraço a todos aí, porque Vascaíno tem voz.